Sânscrito, desculpa. Cheguei, não. Não, né? É que me falhou a memória, eu não lembro. Acho que eu fiz a mesma pergunta na outra sessão que a gente estava fazendo. Pois bem, a gente então está lendo uma sessão aqui da Bhagavad Gita, que é o capítulo 16, né? Capítulo 16 da Bhagavad Gita, o título é As Naturezas Divina e Demoníaca. Esse demoníaca aqui está servindo como um antônimo de divino. Então, geralmente a gente tem costumado substituir da palavra demoníaca por não divina, né? São as qualidades divinas e não divinas, para a gente não começar a projetar muitas questões culturais na palavra demoníaca que ia atrapalhar o entendimento aqui da Bhagavad Gita, do que a Bhagavad Gita está transmitindo. Então, a gente está lendo os versos, a gente está fazendo uma sessão de aulas aqui no templo, que é sobre os versos 1 ao 3, que são os versos que enumeram as qualidades divinas, aqui no capítulo 16. Então, geralmente os palestrantes têm falado sobre 2 ou 3 dessas qualidades divinas, né? Então, hoje, eu vou falar sobre 3 dessas qualidades divinas, que são simplicidade, não violência e austeridade. Então, eu vou ler o verso. O verso diz o seguinte, a tradução do verso, dos 3 versos. A Suprema Personalidade de Deus disse: destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, aversão a encontrar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza, e estar livre da inveja e da paixão pela honra. Essas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, existem nos homens piedosos, dotados de natureza divina. E aí o nosso mestre, Srila Prabhupada, foi ele quem fez a tradução do verso e comentou. E ele comenta o seguinte sobre as 3 qualidades que eu vou falar. Ele diz o seguinte sobre a simplicidade. Quanto à qualidade brahmânica da simplicidade, ela não é recomendada apenas a uma ordem específica de vida, mas a cada membro da sociedade, esteja ele no ashrama de Brahmachari, Grihastha, de Vanaprastha ou Sannyasa. Devemos ser muito simples e francos. É isso que ele fala sobre simplicidade. Agora, o que ele vai falar sobre não violência, que é ahimsa. Ahimsa quer dizer não impedir a vida progressiva de nenhuma entidade viva. Ninguém deve pensar que, como a centelha espiritual não morre mesmo após o corpo ser morto, não há mal algum em obter gozo dos sentidos através da matança de animais. Hoje em dia, as pessoas estão habituadas a comer animais, apesar de terem um amplo suprimento de cereais, frutas e leite. Não há necessidade de matar animais. Esse preceito é para todos. Quando não há alternativa, pode-se matar um animal, mas ele deve ser oferecido em sacrifício. De qualquer forma, quando existe um amplo suprimento de alimento para a humanidade, aqueles que desejam progredir em percepção espiritual não devem cometer violência contra os animais. A verdadeira ahimsa quer dizer não impedir a vida progressiva de ninguém. Os animais também estão progredindo em sua vida evolutiva, transmigrando de uma categoria de vida animal para outra. Se determinado animal é morto, então seu progresso é interrompido. Se um animal permanece num corpo específico por alguns dias ou por alguns anos e é morto prematuramente, então ele tem que voltar nessa forma de vida, completar os dias restantes para ser promovido para a próxima espécie de vida. Logo, ninguém deve interromper o progresso deles simplesmente para satisfazer o paladar. Isso se chama ahimsa. Satyam, veracidade. Essa palavra significa que não se deve distorcer a verdade visando algum interesse pessoal. Na literatura védica, há algumas passagens difíceis
mas o significado ou o propósito devem ser aprendidos com um mestre espiritual genuíno. É através desse processo que se compreendem os Vedas. Shruti quer dizer que se deve ouvir a autoridade. Ninguém deve inventar uma interpretação só para satisfazer seu interesse pessoal. Há muitos comentários sobre a Bhagavad Gita que deturpam o texto original. Deve ser apresentado o verdadeiro significado da palavra, o qual deve ser aprendido com um mestre espiritual autêntico. Srila Prabhupada aqui, Jai. Vou pegar minha cola. Não, cola não sai do mundo material. Então é o seguinte, essas qualidades divinas aqui, no capítulo 15, o capítulo anterior a esse, ele é intitulado Purushottama Yoga, que é a yoga da pessoa suprema. E ele tenta explicar, entre outras coisas, como que a energia material e a energia espiritual ambas provêm do Senhor Supremo, Krishna, que é o Purushottama, é a pessoa suprema. Quando ele fala da energia material, ele está explicando como que a energia material é uma expansão dele, são suas energias que se expandem, né, e formam esse mundo material, o cosmos material, formam a criação. Ele fala que ele compara o mundo material com uma árvore. Então essa árvore, ela está de cabeça para baixo, né, que é esse mundo material, como se fosse um reflexo da sua origem, da árvore original, que é o mundo espiritual. Então essa árvore que está de cabeça para baixo tem a sua raiz, o seu fundamento no mundo espiritual, que é ele mesmo, que é o próprio Krishna, né, que é a fonte também do mundo espiritual. Então ele fala que essa árvore do mundo material, ela tem muitos galhos e ela produz muitos frutos. E esses frutos, ele fala, esses frutos são os frutos das nossas atividades. As atividades são o nosso karma. E alguns frutos são doces e outros frutos são amargos, né? E aí aqui no capítulo 16, Krishna ele vai explicar, olha, os frutos doces dessa árvore do mundo material são essas qualidades divinas que eu estou explicando. E os frutos amargos são as qualidades não divinas que ele vai começar a explicar daqui a pouco. Então ele está desenvolvendo esse ponto com o Arjuna. Beleza, Arjuna, eu falei para você do mundo material. O mundo material ele é complexo, a analogia que eu dei, enfim, ela tem um nível de complexidade, se for escrutinar essa analogia. E agora eu estou falando para você desse ponto importante, que é o ponto dos frutos que a gente obtém dessa árvore do mundo material. E é muito importante, Krishna, ele está falando sobre isso, porque a gente, né, a árvore do mundo material, que é esse mundo material, é algo do qual a gente depende. A gente tem uma existência, né? A gente está vivendo aqui, tendo uma experiência nesse mundo material, e querendo ou não querendo, nós vamos lidar com os frutos das nossas ações. E ora eles vão vir doce, e ora eles vão vir como amargos. E Krishna está explicando, olha, para você entender então os frutos que são favoráveis, porque a árvore desse mundo material não é que ela é completamente assim obsoleta, que ela não tem nenhum valor. Ela tem um valor, mas o valor real é quando você entende a raiz dessa árvore, qual é o fundamento dela, e você sabe utilizar essa árvore, o que ela tem de bom, os frutos bons dessa árvore, para poder ajudar você a alcançar a raiz dessa árvore. Porque Krishna fala para Arjuna, você tem que entender a natureza dessa árvore e armado com a espada do desapego ou do yoga? Do conhecimento, nenhum dos dois. Nem do yoga, nem do desapego. Do conhecimento, você deve cortar essa árvore. Tudo bem que está tudo junto ali, né? O yoga, o desapego, o conhecimento. Ele fala, armado com conhecimento, você deve destruir essa árvore. Só que enquanto a gente está aqui nesse mundo, a gente tem que usar essa árvore, a gente depende dessa árvore, esse é o grande ponto, né? Então Krishna está assim, trazendo um ensinamento bem prático, olha, existem frutos bons nessa árvore, no sentido de que esses frutos eles são favoráveis para a prática espiritual, para você entender a essência da sua existência aqui nesse mundo, né? Então não simplesmente não queira destruir essa árvore sem entender o fundamento e a natureza também dessa árvore. Então ele começa a falar dessas qualidades divinas, né? Então aqui, vamos lá. Krishna, as qualidades divinas, tanto as qualidades divinas quanto as não divinas, né, que ele vai elencar aqui, ele não está dando uma explicação exaustiva dessas qualidades, né? Ele está falando algumas qualidades que são qualidades que se coadunam
com a prática espiritual, que são favoráveis, mas de forma alguma ele está acabando aqui falando sobre todas elas, né? Falando algumas que ele considerou mais importantes aqui no momento da Ajna. Então, primeiro aqui das qualidades que a gente vai falar hoje é simplicidade, que é Arjavan. Arjavan significa simplicidade, em outros momentos ela também pode significar honestidade. Em outros versos, no capítulo 13, quando Krishna vai explicar o que é conhecimento, ele explica que conhecimento é uma série de qualidades, uma série de virtudes. Ele fala, e tudo isso que eu te falei, Arjuna, é conhecimento. O que é diferente disso é ignorância. Aí ele enumera também várias dessas qualidades que são divinas, né? Que são as qualidades de sattva, as qualidades que estão no modo da bondade, são as virtudes, né? Que a gente deve cultivar para a nossa prática espiritual. E ele traduz, então, Arjavan como honestidade. Mas enfim, a honestidade e simplicidade. Então, Prabhupada, ele traz um significado que ele fala, poxa, simplicidade é você agir sem diplomacia. Você deve ser tão direto que seja possível revelar a verdade dos fatos, mesmo para um inimigo, né? Então, mesmo uma pessoa que seja seu inimigo, se você tiver simplicidade, você vai ser capaz de revelar a verdade para essa pessoa. Você não vai precisar se esconder, você não vai precisar de ter um caráter dúbio, né? Se esconder atrás de uma mentira. Você sempre vai ser simples. E a simplicidade ela é muito importante, porque, por exemplo, quando a gente está buscando alguma coisa, né? Se a gente não tiver um caráter, uma personalidade assim que é pautada na simplicidade, e isso para a gente é muito difícil, principalmente hoje em dia, né? Isso vai afastar a gente de encontrar, de entender o objeto que a gente está buscando. Por exemplo, poxa, aquilo que eu estou buscando é uma pessoa, né? Eu vou lá e vou querer conhecer uma pessoa. Só que eu quero me apresentar para essa pessoa de tal forma que essa pessoa goste de mim. Só que eu não gosto do jeito que eu sou, eu quero impressionar essa pessoa. Eu não acho que o que eu sou, a minha natureza, o que eu tenho, né, como meu karma, isso que é a minha vida, é suficiente para eu conquistar, despertar interesse naquela pessoa. Então eu vou começar a projetar algo de mim que é mentira. Eu vou começar a inventar algo sobre mim simplesmente para impressionar aquela pessoa. Então naquele momento, poxa, eu estou me aproximando daquela pessoa transfigurado em algo que eu não sou, enquanto a minha natureza aqui nesse mundo. Então eu vou estar já predisposto a entender aquela pessoa, tudo que ela vai manifestar, a partir do efeito que aquilo que eu estou fingindo ser vai causar nela. Então eu não vou nem conhecer aquilo que eu estou querendo de fato. Poxa, eu vou me aproximar do conhecimento espiritual. Eu vou me aproximar de uma fonte de conhecimento espiritual. Seja uma literatura, seja uma pessoa, né, um sábio, um santo, um mestre espiritual, o que seja. Mas eu vou me aproximar daquele conhecimento porque eu tenho um interesse em obter alguma coisa pessoal com aquele conhecimento ali. Eu não estou disposto a fazer aquele conhecimento, aquela revelação ali, ela fazer um escrutínio da minha personalidade. Eu não estou a fim de mostrar todas as minhas fraquezas, mostrar quem eu sou de fato, com as minhas imperfeições, para aquela fonte de conhecimento ali, porque eu já estou projetando um interesse, eu estou travestido, né, de um interesse, de uma pessoa que tem um interesse específico. Não vou deixar aquele conhecimento atingir quem eu sou de fato, não vou enxergar o que aquele conhecimento pode me dar de fato também por causa disso. Porque, poxa, eu vou me aproximar de uma fonte de conhecimento, o que ele vai me falar nessa fonte de conhecimento? Ele vai me falar algo sobre a questão que eu vou apresentar para ele. Né? Poxa, você vai se aproximar de uma pessoa, um geógrafo, ele vai se aproximar de um mestre espiritual e falar, olha, eu tenho muito interesse que você me fale como era, né? Fale um pouco sobre a sociedade na época em que a tradição védica espiritual estava assim, no seu auge aqui no mundo. Me fale como que era a sociedade, a cultura ali, a geografia humana daquele lugar. Ou seja, a fonte de conhecimento que tem muito para falar vai responder para a pessoa de acordo com o interesse dela. A fonte de conhecimento espiritual está a fim de falar sobre a transcendência, né? De revelar para a pessoa qual é a identidade dela. Mas a pessoa está fazendo um questionamento que é de outra ordem, né? Poxa, aí vem uma pessoa, não, queria saber um pouco sobre a história, sobre a geografia, sobre a economia, né? Que estava nessa cultura, nessa tradição aqui, mas não tem interesse em saber o que aquele conhecimento quer dizer por ele mesmo, assim, qual é o propósito real daquele conhecimento, né? Então, se a pessoa não tiver uma mentalidade simples, uma personalidade de simplicidade,
como que ela vai, deixar aquele conhecimento, né, se mostrar por ele mesmo, já que ela vai estar sempre tentando ser outra coisa que ele não é, né? Vai estar sempre travestida. E isso é muito perigoso também. Por quê? Porque se a gente tenta fingir ser uma coisa que a gente não é, geralmente a gente finge, a gente usa muito esse artifício de maneira sutil, que seja, né, as nossas máscaras sociais, né? Isso vai exigir muito da gente, porque a gente vai ter que estar tentando manter, né, uma personalidade, que é uma personalidade falsa, com sentimentos que não são naturais para a gente, e a gente vai, tentar sustentar isso em vários ambientes, né? E quando você estiver entre quatro paredes, se não tiver ninguém te olhando, você vai poder se livrar dessa carga de estar tentando sustentar artificialmente algo que você não é. E para sustentar isso, você vai procurar um alívio. É muito custoso eu tentar ser, né, essa imagem que eu almejo para mim mesmo. Eu tenho que fazer um esforço físico, um esforço psicológico, um esforço estético, um esforço intelectual para tentar manter uma imagem que não é parte da minha natureza. Então isso vai exigir muito de mim, vai fazer com que eu me esforce muito, eu vou ficar muito cansado. O que eu vou fazer para compensar, né, esse esforço, essa perda de energia, essa paixão, esse vigor excessivo que eu uso para manter essa imagem? Eu vou ter que, o que eu sou, para mim, eu não gosto, né? Porque eu tento ser outra coisa. Então, eu rejeito a minha identidade, eu rejeito o que eu sou, quem eu sou, eu não me aceito. Então, eu vou tentar criar uma realidade falsa para fugir quando eu estiver num momento, assim, onde eu não posso mais dar conta, mais projetar essa falsidade sobre mim mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou tentar criar um país das maravilhas para mim, né? Eu vou ter que usar algum tipo de artifício para eu criar essa realidade como fuga. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou me intoxicar. Posso me intoxicar usando drogas, eu posso me intoxicar abusando, né, fazendo uso de algum objeto, assim, dos sentidos, que vai me dar um tipo de gratificação excessiva, me afundar naquela gratificação de forma intensa, para eu tentar esquecer a realidade que para mim é muito chata. Eu não gosto de mim, né? Eu sou assim, eu acho que eu sou um tédio, eu acho que eu sou um saco, eu acho que se eu me apresentar como eu sou para as pessoas não vão gostar de mim, e eu quero que as pessoas me aprovem, né? Então essa questão da simplicidade é algo assim que vai interferir diretamente na nossa vida espiritual, né? Como que eu vou praticar a vida espiritual se eu nem aceito quem eu sou nessa vida ainda? Se eu nem aceitei o meu karma, né? Que é o primeiro passo, né? É eu me aceitar como eu sou. Porque, como a gente estava falando no início, se eu não aceitei nem quem eu sou, eu vou me aproximar do conhecimento espiritual já com o ego assim na frente. Não, eu quero que o conhecimento espiritual atenda essas expectativas, que ela satisfaça essa busca que eu tenho, essa meta que eu tenho, mas que não está relacionado com realmente a minha identidade aqui nesse mundo, com o meu karma nesse mundo, com a minha natureza, com a minha vocação. E nem isso então eu consegui fazer, eu não consegui nem aceitar a minha vocação, trabalhar minha vocação, minha natureza real, a minha identidade aqui natural nesse mundo, para eu usar essa identidade que é natural dentro do conhecimento espiritual. Eu não cheguei nem nesse ponto ainda. Então, como que se a gente não tivesse essa simplicidade, como que a gente vai praticar a vida espiritual, assim, falar que a gente está praticando uma vida espiritual genuína, né? Não, eu pratico vida espiritual genuína, mas como? Tipo assim, se eu nem aceitei ainda, nem deixei, né, o conhecimento atingir essa minha real natureza aqui, que eu acho que é chata, eu ignoro ela, não quero que o conhecimento chegue até ela, eu tenho vergonha dela, né? Então esse é um ponto, né? O outro ponto é que, a gente não aceita, a gente não tem a simplicidade, tipo assim, eu não me aceito como eu sou, eu não quero que as pessoas me conheçam como eu sou porque eu tenho vergonha, eu tenho medo de não ser aprovado, etc. E aí eu vou me inspirar nos outros, né? A vida daquela pessoa sim é interessante, né? Aquela vida ali sim, aquela ali eu quero consumir. Então a gente passa a consumir a vida de outras pessoas, né? A gente se interessa muito pela vida de outras pessoas porque elas vão estar tapando um buraco de um desejo que a gente tem, de uma projeção que a gente faz sobre nós mesmos. A gente quer formatar a nossa identidade com base na identidade das outras pessoas. A gente não se conhece, a gente ignora a nossa identidade, ignora que nós já temos uma identidade, e a gente acha que tem que construir uma identidade com base na vida do outro. Ou seja, eu quero ser o outro, né? Mas o outro já existe, esse é o grande problema. Krishna fala algo parecido para Arjuna na Gita, né? Ele fala, Arjuna, não tente viver, realizar o dever do outro não, fazer o papel do outro, se colocar no lugar do outro não, no sentido de ocupar a posição dele e ignorar a sua, porque isso é muito perigoso. O outro já existe, você tem que entender quem você é, cumprir o seu papel, seguir a sua natureza. E aí o que a gente faz? Quando a gente tenta viver o mundo do outro, que é geralmente o que a gente faz quando a gente
consome de maneira excessiva redes sociais, porque a rede social é baseada nisso, né? Despertar o interesse pela vida do outro, né? A vida do outro é muito legal e as pessoas vivem em função de despertar esse tipo de cobiça, de inveja nas outras pessoas, né? Olha como a minha vida é legal e tal, né? Eu tiro foto, ganho like e comentário, e aí eu viro uma pessoa que influencia os outros a quererem ser como eu, né? Isso é muito louco, né? A inversão de valores, né? Como é que é, né? Então, tipo assim, a pessoa nem conhece a identidade dela e já está achando, poxa, eu não tenho uma identidade, a minha identidade eu vou criar com base na identidade do outro. É o outro que vai dizer quem eu sou, ou seja, eu dei autonomia para o outro dizer quem eu sou, né? Então isso assim, é uma completa inversão de valores no sentido da autorrealização. Porque a autorrealização é justamente o contrário. É você ir para dentro e entender, poxa, qual é o fundamento da sua identidade real? Como que você vai para alcançar isso? Qual o caminho que você precisa ter para chegar lá? E quando a gente assume essa postura, poxa, de que o outro vai me dizer quem eu sou, eu estou fazendo com que o outro seja o quê? O nosso ídolo, né? Porque eu adoro o que ele é, eu almejo ser e ter o que ele tem, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai lapidar a minha identidade, ele vai dizer quem eu sou. Então o ídolo faz isso, o conceito do ídolo é exatamente esse, né? O ídolo é aquele que eu coloco num patamar que é muito importante para mim, eu dou muito valor, ele ocupa um local de valor tão importante que isso se torna algo sagrado para mim. Tipo, se você ferir essa coisa que diz quem eu sou, você está me ferindo também, de tabela, né? Então esse é o problema com o ídolo, né? E quanto mais você se apoia no ídolo, mais você se afasta de quem você é, de conhecer quem você é de fato. Ele nunca vai te dizer quem você é. Você vai sempre tentar projetar uma imagem falsa baseada nele sobre o que é você, né? Então essa é a imagem do ídolo, né? A gente querer ser algo que a gente não é e isso tomar um status muito importante, um status sagrado para a gente, um status que a gente vai proteger aquilo ali, a gente vai considerar aquilo ali realmente assim, algo muito valioso, e aquilo ali vai realmente começar a dizer quem você é, né? Esses são os nossos ídolos, né? E um problema grande com a questão do ídolo é exatamente essa questão da identidade, né? Porque, poxa, se é ele, né, que diz quem eu sou, quer dizer, poxa, que eu já parti do pressuposto de que quem eu sou não existe ainda. Quem eu sou, eu vou criar. Eu que vou criar. Tipo assim, eu vou decidir quem eu sou. Eu vou escolher quem eu sou. Esse é o paradigma pós-moderno, né? Que é o paradigma só das possibilidades e da não verdade, né? É o mundo da pós-verdade. Não existe verdade objetiva. E o que o conhecimento espiritual traz é justamente o contrário. Ele já fala, olha, você já é. Você sempre foi, você sempre vai ser. A natureza do ser, do Atman, ela é permanente, ela não muda, não altera. Você não cria a sua alma, você não evolui a sua alma, você não transforma a sua alma. Ela é permanente, sempre existiu, sempre vai existir, e ela não muda a natureza dela. A natureza dela é estável, né? Então, se eu ignoro isso, e eu acho, então, poxa, eu não sei quem eu sou, eu não acredito, eu não aceito, ou não investiguei a possibilidade de eu ser uma alma espiritual que possui uma identidade eterna, o que me resta? Eu buscar entender quem eu sou, né? Eu vou tentar buscar isso de várias formas. Uma dessas, mais práticas que a gente faz é isso. É eu tomar como referência muitas coisas temporárias, limitadas desse mundo para dizer quem eu sou. Eu acho que essa coisa é legal. Eu quero que isso seja parte da minha identidade. Então eu acho que a minha identidade possui esse atributo. Então aquela coisa, aquele objeto que possui um atributo, eu considero muito importante, muito valoroso e se torna tipo o ídolo para a gente, né? Se torna a referência para construir quem eu sou, a identidade, né? E aí a gente cai na grande armadilha, né? De, poxa, eu vou tentar construir uma identidade sobre mim mesmo, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu preciso fazer para chegar até lá, então qualquer coisa que eu me interesse serve. Aí a gente cai nesse paradigma das possibilidades, né? Qualquer coisa que eu acho legal, que eu acho interessante, isso é válido. Esse vai ser o meu critério, né? É aquilo que eu gosto, é o desejo, é o sonho, né? Eu sonho, você tem que sonhar, você tem que ter o desejo, tem que desejar ser quem você quer ser. O ser não existe, né? A alma, a identidade real não existe, é você que vai criar. Então é esse discurso que existe, que permeia muito dos artefatos culturais que são produzidos na vida que a gente vive hoje, no mundo pós-moderno, né? Que esquece o lado espiritual e simplesmente foca nisso, né?
A paradigma da pessoa é isso. Não, eu posso ser qualquer coisa que eu quiser e isso é o que eu sou de verdade. Esse é o problema. O problema não está em sonhar, é lógico que não. Né? O problema não está em ter metas de vida, é óbvio que não. A questão é a pessoa tomar isso como a verdade sobre si mesmo. Né? Então, quando falta a simplicidade, a possibilidade de a gente cair nessa armadilha é muito grande. Né? E aí, a próxima qualidade é a ahimsa, né? Então, a ahimsa é uma das qualidades assim, mais faladas, né, assim, nos Vedas, né? É não violência, né? É algo bem recorrente. Então, o Prabhupada, ele falou aqui no comentário dele, né, o nosso mestre, que a ahimsa é você não impedir a vida progressiva de nenhuma entidade viva, né? E aí, a gente se encontra às vezes num paradigma, né? Porque a gente tem uma existência aqui nesse mundo, onde a base da existência nesse mundo é a violência. É o fundamento da existência nesse mundo. Tanto que um nome para o mundo material, nos Vedas, é Mrityuloka, né? Que é o mundo da morte. Né? Ou seja, Divo Divasya Divanam, né? É um verso que tem lá no Śrīmad Bhagavatam, que fala assim, o ser vivo é a vida do ser vivo. Né? Um ser vivo depende da vida do outro. Né? Então é normal, né? Aí ele fala assim, o texto continua assim, aquele que tem duas patas, não, aquele que não tem patas serve de alimento para aquele que tem duas patas, aquele que tem duas patas serve de alimento para o que tem quatro patas. Então vai falando assim, que um ser vivo, a natureza desse mundo é tal que ele vai ter que servir de alimento para o outro, até a gente, né? Quando a gente morrer, ou vai ser queimado, né? Sharira, e qual que é o outro termo que usa? O corpo morto. Que significa, ou o corpo vai ser queimado, ou que vai ser comido, né? Ou o nosso corpo vai ser queimado, vai ser cremado, né, que a gente fala, por fogo, ou ele vai ser comido pelos vermes. Então, de qualquer forma, qualquer ser vivo aqui nesse mundo, ele depende da violência para manter a sua vida. Mas aí, Krishna está falando aqui, poxa, mas você tem que praticar não violência, né? Como é que faz? Você vive uma vida onde você tem que tirar a vida do outro, cometer violência para manter a sua vida de não violência, né? E parece uma contradição, né? Eu lembro que eu estava assistindo um seriado, né? Chamado The Good Place. Ah, muito bom. Aí tem uma parte, né, chegando já no final do seriado, assim, que é um feriado que fala tipo, do mundo espiritual, né? Do céu, o pessoal tipo, morre e vai pro céu, né? E na verdade o céu era o inferno, né? Porque o nosso inferno são os outros, né? Tipo o Sartre falava, o nosso inferno são os outros, né? O nosso inferno é o quê? Spoiler, total. Nosso inferno são os outros. Então, tipo assim, é tipo essa questão da simplicidade. As pessoas tinham que fingir, né, que elas estavam felizes, né? Porque elas não queriam admitir, né, a frustração que era estar convivendo com os outros e ter que tampar os seus defeitos, ter que fingir que eram perfeitos, né? É muito engraçado. Só que aí a questão que eu queria falar é que é muito interessante, chega num ponto onde eles descobrem a farsa que era aquele céu, eles começam a questionar, poxa, qual é o critério que vocês usam para mandar uma pessoa para o céu ou para o inferno? Né, para os comandantes lá do céu, né? E aí chega no ponto dessa investigação onde é entendido que, poxa, vai se contabilizando o karma das pessoas, né? Poxa, a pessoa, ela é uma pessoa muito boa, muito justa, muito virtuosa, humilde, ajuda os outros, é caridosa, mas ela consome um alimento que é cultivado por pessoas que fazem esse cultivo sob regime de escravidão. Então, o alimento que elas consomem tem um karma embutido ali que leva elas a estar cooperando com aquele sistema ali que é injusto. Então, isso faz com que elas tenham um pouco de impiedade no karma delas e faz com que elas não sejam puras o suficiente para ir para o céu. E aí a gente pode ficar questionando, né, por tanto de violência, tanto de injustiça que a gente sustenta nesse mundo aqui sem a gente saber. Então, mesmo nessa série interessante que mostra a mesma ignorância, não é desculpa, sinto muito. A ignorância não é desculpa para você sofrer o resultado da sua ação. Se você souber que o fogo queima, não queima, ele vai queimar de qualquer jeito. Pode ser uma criança, pode ser um cientista que entenda todas as propriedades do fogo. Vai queimar de qualquer jeito. O valor do conhecimento, né? Aí revela o valor do conhecimento, né? Para você poder fazer as suas escolhas. E as responsabilidades que vêm com ele. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Claro. Já diria, né? Salvador Homem-Aranha. Homem-Aranha. Tiozão. É tipo,
Eu só referência aqui pra Já diria o tiozão do Peter Parker. Meu Deus. Mas, então, como que você fica livre da injustiça, né? De cultivar, de colaborar com a violência nesse mundo, né? É muito complicado. Só que aí Krishna vai e fala, poxa, né? Como é que é? Yajñarto karmanonyatra lokoyan karma bandhana. Ele fala no capítulo 3. Entenderam, né? Foi igual a Maharaja Dramukha, né? Tem que fazer essas piadinhas, né? Entenderam? Ele fala, olha, toda ação, qualquer atividade que você faz no mundo, que a gente faz no mundo, né? Que ela não tem como pressuposto, que ela não é baseada em sacrifício, ou seja, em valores espirituais, numa meta espiritual, essa atividade ela te causa bandhana, ela te prende, ela te aprisiona nesse mundo, né? Então, poxa, a única maneira que isso é o que Krishna aponta como a solução, que os vezes vão apontar como a solução. A única maneira que a gente tem de se livrar da violência completamente é realizando sacrifício, é realizando oferenda. É você oferecer o seu esforço, sua capacidade, sua inteligência, sua vocação, né, para participar, para implementar, para satisfazer o desejo daquele que criou o mundo com essas regras. Então, ele sendo a pessoa que criou o mundo com essas regras, já sabendo que isso ia acontecer, que nós ficaríamos presos aqui por detalhes, ele falou, olha, tem uma maneira muito simples, você pode tentar, com toda a sua inteligência, se desvencilhar de todo o karma, não vai ser possível. Ele ainda fala lá no capítulo 18 para Arjuna, todo esforço nesse mundo está manchado por algum tipo de imperfeição, assim como a fumaça cobre o fogo, né? Então você pode tentar, com todo o seu esforço, toda a sua sinceridade, sua boa vontade, se livrar do karma, ser uma pessoa boa, correta, justa, etc. Que ele vai falar, isso não é suficiente para te libertar das amarras desse mundo. Esse mundo é muito complexo. Tanto que quando ele falou no capítulo 15 sobre a árvore desse mundo, ele fala, olha, a árvore desse mundo assim, é tal que os galhos descem e as raízes sobem. E você não sabe onde começou, onde terminou. Você não entende o que é o início, o que é o fim dela, o que é o meio. O mundo do karma, né, da ação, é muito complexa. Ele fala para Arjuna, você entender as complexidades de agir nesse mundo, assim, é algo que nem os sábios conseguem entender. Então, tipo assim, é muito difícil você entender isso. Então, tipo assim, não perca tempo achando que você vai conseguir entender ou você vai conseguir, né, se libertar do karma por si só. Só com a sua bondade, a sua inteligência, a sua vocação, tudo que você acha que é bom em você mesmo, fala, não é suficiente. Aí o que ele fala? Ele dá a chave. Ele fala, a chave para você se libertar do aprisionamento desse mundo é o sacrifício, ou seja, é a oferenda. É aquilo que você oferece para mim. É você agir de acordo com o Dharma, com a justiça, e você oferecer tudo isso para mim. Entender que eu que criei esse mecanismo onde o Dharma deve prevalecer e que eu é que devo ficar satisfeito com ele. O Dharma também não é só para você, não é para você se proteger, para você ficar satisfeito. O Dharma também não é suficiente. A gente vê lá no Srimad Bhagavatam, por exemplo, que quando o rei, né, tem um rei que é chamado Rei Parikshit, que ele é neto do Arjuna, aqui da Bhagavad Gita, né? Então o neto dele se torna o imperador do mundo. E aí ele está andando, né? Aí de repente ele encontra com o próprio Dharma em pessoa, ali, personificado, só que na forma de um touro, né? E aí o touro, ele estava sendo maltratado, ele estava sendo violentado por uma pessoa, estava batendo nele. E essa pessoa que estava batendo nele era a personificação das más qualidades da era de Kali, né? Era tudo aquilo que existia impiedade no homem, né? Estava ali personificado e batendo no Dharma, batendo na justiça, na retidão. E aí ele encontra com o touro, né? E ele pergunta, poxa, quem fez isso com você, né? Aí o touro fala, olha, muitos filósofos, muitos sábios, muitos santos, eles têm várias opiniões sobre isso. Mas quanto a mim, que era o próprio Dharma, a própria justiça ali, eu falo que isso se deve unicamente ao resultado das minhas próprias ações. E ele é a própria justiça. Ele é que julga nesse mundo aqui aquilo que todo mundo faz de certo e errado, aquilo que está de acordo com o Dharma ou não, né? Então o próprio Dharma, ele fala, eu não sou puro o suficiente para estar livre dos resultados. Quando eu ajo nesse mundo, mesmo eu que agindo aqui nesse mundo, que sou a própria justiça, ainda assim eu não sou perfeito. E para proteger o Dharma, o que tem que vir? Tem que vir o conhecimento transcendental. O próprio conhecimento de Krishna, o conhecimento de Deus, o próprio Senhor Supremo,
é quem serve de abrigo para o Dharma. O Dharma sozinho, ele não conseguiu impedir a influência da era de Kali. Aí o que teve que vir? Teve que vir aquele que foi empoderado por Krishna, né, que era o devoto ali, empoderado por ele, para poder proteger o próprio Dharma. Aí no Mahabharata Krishna fala, beleza, aquele que protege o Dharma é protegido por ele também. Só que o próprio Dharma, quem protege o Dharma de fato, sou eu em última análise, né? Então ele fala, não adianta você querer se refugiar no Dharma, achar que isso vai ser a perfeição. Se está seguindo o Dharma, não tem problema, você vai ficar em Maya do mesmo jeito. Você vai cair em ilusão do mesmo jeito. Você é um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo filho, um ótimo amigo, vai ficar em Maya. Você é uma pessoa muito humilde, você é uma pessoa muito bondosa, vai ficar em ilusão do mesmo jeito. Nada disso é suficiente para te libertar da ignorância, porque a ignorância não está relacionada com essas atividades, está relacionada com o ser, quem você é, né? Se você não sabe, porque a gente não sabe quem nós somos, né, uma alma espiritual, e a gente não entende qual é a ética transcendental que deve amparar as nossas escolhas e atitudes nesse mundo, que é a ética da vontade, do amor de Krishna, a gente vai estar sempre apoiado em outras coisas, que são só as virtudes, nossas capacidades, e que não são suficientes. Então Krishna, por exemplo, quando ele, aí dando um spoiler da Bhagavad Gita, que é o último ensinamento de Krishna, ele fala, ó Arjuna, abandona o Dharma. O Dharma não vai te salvar de cair em Maya, de estar iludido. Não é o Dharma, não é a virtude, não é a justiça. Sou eu sou a fonte da justiça, eu sou a fonte do Dharma, eu sou a fonte da virtude. Então, por exemplo, essas qualidades que Krishna está enumerando aqui, que são as qualidades divinas, ele fala, poxa, são qualidades divinas, mas elas não são suficientes, elas são necessárias para a gente praticar a vida espiritual, mas elas não são elas que vão levar a gente à autorrealização, a chegar à transcendência. Elas têm que estar ali como a base, porque elas são a expressão do próprio Dharma ali, né? Então a não violência, ela pode ser extirpada da nossa vida com essa atitude de entrega, de oferenda a Deus, ou seja, a gente tirar o nosso ego, né, da frente e colocar a vontade de Krishna como mais importante. Qual é a vontade de Krishna? No sentido de qual é o projeto que ele tem para a existência, né, da entidade viva nesse mundo. E quando eu levo isso em consideração como sendo a coisa mais importante na hora de eu agir, de eu tomar minhas escolhas, né, aquilo que vai servir de referência, de valor para mim, então nesse momento eu estou fazendo sacrifício, porque eu estou oferecendo o meu ego. Eu estou deixando de alimentar o meu ego, né? De satisfazer o meu ego, e estou oferecendo isso, dando lugar para o ego de Krishna, ou o ego entre aspas, né? Para a vontade de Krishna. Em vez da minha vontade, é a vontade de Krishna. E Krishna fala, esse é o verdadeiro sacrifício. É o sacrifício da oferenda de você mesmo, do seu ser, né? Aí é que a gente vai entrando no campo da devoção, no campo de Bhakti. Quando a gente coloca Krishna como aquilo que tem de mais importante na nossa vida. É mais importante do que a virtude, é mais importante do que o meu desejo, é mais importante do que o meu dever. É aquele que dá sentido para tudo isso. Se eu faço tudo isso sem esse sentido último, é bom. É o que Krishna está falando, que essas qualidades são boas, mas a base delas sou eu, o fundamento delas sou eu, né? E aí, Prabhupada, num outro significado onde ele fala, o nosso mestre Prabhupada, onde ele fala sobre não violência, ele fala assim, poxa, nesse mundo aqui, as almas que estão nesse mundo, elas estão em ignorância. Então elas estão sofrendo. E se a gente não ajuda as entidades vivas nesse mundo a entenderem a raiz do seu sofrimento, a gente está colaborando com esse sofrimento apenas. Mesmo a gente não fazendo nada conscientemente eu acho, poxa, eu vou fazer algo conscientemente para essa pessoa ficar mais na ignorância. Mesmo que a gente não tenha esse pensamento, só da gente não colaborar para a iluminação espiritual da pessoa, Prabhupada fala, você então nesse momento você está servindo também para colaborar com a situação dela nesse mundo. Você não está ajudando ela a entender a verdade, você está ajudando ela simplesmente a permanecer na ilusão. Então nesse momento você está fazendo o quê? É um tipo de violência. Então, Prabhupada leva o conceito de violência para esse grau último, né? Fala que a não violência, em última análise, é quando você se torna uma pessoa que ilumina os outros, que você não desperta inveja nos outros, que os outros veem você não como querendo obter ser como você materialmente, mas ser como você, talvez espiritualmente, né? Tipo, você servir de inspiração espiritual, as pessoas quererem a sua associação, quererem, de repente, poxa, aprender com você, quero ficar perto de você, eu quero, poxa, essas qualidades são sublimes,
e isso, nesse tipo de cobiça espiritual. Aí Prabhupada fala, então, se a gente não age dessa forma, não tenta se colocar no mundo dessa forma, você não está colaborando para libertar a pessoa do sofrimento dela. Então você está também sendo violento nesse sentido, né? Eu acho essa definição de Prabhupada muito profunda, assim, muito, enfim, né? Difícil de combater, assim, realmente é muito complicado uma situação. E aí, falando sobre a verdade, Satyam, que é a terceira qualidade de hoje, então, que é veracidade. Então, Prabhupada fala que veracidade, ele falou aqui no comentário que a gente leu, basicamente, que é não distorcer a verdade por causa de interesses pessoais. Então, ele citou o exemplo que às vezes você vai pegar um trecho de um texto sagrado e aquilo ali, você não vai aceitar o que aquele texto sagrado está querendo dizer e você vai querer dar uma interpretação pessoal para aquilo ali. Só que a questão é que a verdade, ela foi feita para confrontar a gente, né? Porque a gente não está no mundo da verdade, a gente não está vivendo a verdade nesse momento, a gente está vivendo a ilusão. E quando a verdade aparece para a gente, o que ela faz? Ela causa um escândalo, né? Uau! Você fala assim, nossa, é verdade, né? Aí ela ilumina aquilo que a gente achava que era verdade e mostra a real natureza daquilo que a gente cultivava, né, como sendo verdade. Aí aquilo ali causa um incômodo, causa um escândalo, né? Por isso que tem uma frase que os cristãos falam, eu não sei se está no Evangelho, fala que o Evangelho, né, que a mensagem, né, do Senhor, ela é escandalosa, né? Que o Evangelho é escandaloso, né? É justamente nesse sentido, né, que a mensagem espiritual, o conhecimento transcendental, ele tem que ser escandaloso. Se ele não for escandaloso, então o que ele está mostrando de diferente do que você está vivendo? Se o pressuposto da Escritura é que aqui nesse mundo a gente está vivendo em ignorância, que a gente não está experimentando a presença de Deus, significa que ele vai te mostrar algo que é mentira na nossa vida, né? E esse algo que é mentira, o que vai fazer? Vai incomodar a gente. Por quê? Porque ele é a base de quem eu sou. Poxa, eu vivo uma identidade, eu vivo uma vida, uma existência baseada em sentimentos, concepções de mundo, valores, que era tudo tido como base uma mentira. E agora, o que o conhecimento vem mostrar? Poxa, vem mostrar qual é a natureza dessa coisa. E aí, esse incômodo é justamente o que a gente precisa para poder movimentar a gente aí em busca dessa verdade. Mostrar pra gente, olha a situação que você está. Você está vendo onde você está? E vai causar um senso de urgência na gente, né? Que era o senso de urgência que o Prabhupada tinha. Nosso mestre espiritual, a gente lê a biografia dele, a gente vê, poxa, as 24 horas do dia dele ali eram dedicadas a tentar levar esse conhecimento para a sociedade humana. Você vê que ele se entregava para isso. Ele nunca se colocava como responsável por nada. Você não vê uma frase dele onde ele está falando, pelo menos que tem registrado. E olha, tem muita coisa registrada. Em vídeo, foto, gravação, carta. Você não vê ele falando nunca, poxa, que eu sou responsável por alguma coisa, que eu estou fazendo alguma coisa aqui, que vocês devem me adorar, né, os discípulos. Não, que vocês devem me adorar. Ele sempre se colocava como um servo do mestre espiritual dele, como um servo de Krishna. Ele dava todas as glórias ao mestre espiritual dele, a Krishna e aos próprios discípulos dele. Ele falava, não faço nada, vocês que estão fazendo tudo, eu sou um servo de vocês, né? Eu estou aqui para servir vocês, né? Só isso, a minha vida é dedicada ao serviço, né? Então, se a gente, poxa, a verdade, ela não causa esse senso de urgência na gente, é porque ela não mostrou algo na gente que incomodou. E se não incomodou a gente, beleza, então tá tranquilo. Qual é a necessidade de eu mudar, de eu adotar algum estilo de vida diferente, né? Qual é a necessidade de eu adotar um sadhana, uma prática espiritual, sendo que o que eu vivo, aquilo que eu sou, aquilo que eu pratico, como eu me relaciono com o mundo, com os objetos, com as pessoas, com as ideias, não tem nenhum problema. Se eu não vejo nenhum problema nisso, por que mudar? E essa é a prerrogativa da vida espiritual. É que, poxa, por que a pessoa vai viver uma vida espiritual? Porque ela está buscando viver uma vida melhor do que ela está vivendo atualmente, né? Ela quer ser uma pessoa melhor, ela quer alcançar algo, um mundo que é melhor, inclusive, um mundo que é transcendental. Mas se a verdade, se você não lida com a verdade, então, poxa, quem que vai mostrar isso para você? Algo que está equivocado, né? Algo em você que, poxa, a verdade ela vai virar, vai mostrar, poxa, olha como eu sou pequeno, né? Olha como eu sou falho, olha como eu sou caído,
Olha como eu sou incompetente para alcançar realmente a perfeição. Olha como que eu sou incompetente, inclusive, para ajudar as pessoas de verdade. Eu, por mim mesmo, só valendo do que eu sou, não é suficiente para eu iluminar uma pessoa. Eu valendo só da minha boa vontade, para eu realmente resolver o problema do mundo. Poxa, eu tenho toda a vontade de mudar o mundo, né? De fazer desse mundo um lugar melhor. Mas realmente você acha que você vai dar conta? E outra, você acha que esse mundo foi feito para dar certo? Ele vai dar certo em qual sentido? Esse mundo ele é regido pelo tempo, né? Tudo tem um começo e um fim. Né? Que tudo é criado e vai ser destruído. Tudo em termos de objetos, de coisas, de ideias, de ideologias, de sentimentos, de relações. Tudo vai ser destruído, né? Tá, mas qual é a verdade desse mundo então? A gente tem que lidar com a verdade, né? A verdade vai também iluminar a natureza desse mundo, né? Qual é a substância desse mundo aqui? O que é que deve ser buscado nas relações aqui nesse mundo? O que eu devo de fato almejar? Então, se a verdade incomoda a gente, é porque ela tem que incomodar mesmo. E se a gente não se sentir incomodado, então quer dizer que realmente aquilo ali não teve valor para você. Você não se importa com mudança alguma, talvez. Você está bem do jeito que você está, e aquilo que é dito como verdade, como por exemplo, a gente aceita, entende o conhecimento de Krishna como verdade transcendental, aquilo ali talvez para você não tem tanta importância. Aquilo ali não tem um valor para você tal que vai levar você a considerar que, olha, realmente, aquilo ali é tão importante que eu estou entendendo algo sobre mim agora e eu acho que eu tenho que mudar algumas coisas. Ou eu tenho que melhorar algumas coisas. Né? Acho que aquilo ali pode me ajudar muito, né? Então, a verdade, ela realmente tem essa questão. Ela é escandalosa, ela vai mostrar e vai te incomodar. E esse incômodo, ele pode ser difícil porque a gente não está acostumado, às vezes, a viver a verdade. A gente está acostumado a ser o que nós somos, né? Aquilo que traz conforto para a gente. Ninguém busca incômodo, todo mundo busca satisfação, né? Busca se livrar do incômodo, busca ficar confortável, né? Mas é o que Krishna fala na Bhagavad Gita, lá no capítulo 18 para Arjuna. O modo da bondade, no começo, ele é como um veneno. Por quê? Porque ele dói, ele arde, ele te força a ser uma pessoa virtuosa, a adquirir essas qualidades divinas, né? Só que qual que é o resultado? No começo é como um veneno, mas no final vem o néctar. Aí depois ele fala, mas o modo da paixão é o contrário. No começo ele é como um néctar. É ótimo, não é isso aqui que eu quero, não, isso aqui é bom. A pessoa não está preocupada em questionar a natureza da felicidade. A felicidade se apresentou como uma oportunidade. O que você tem que fazer com a felicidade? Abraçar ela. A felicidade vem para você, a satisfação vem numa condição, numa situação, você vai ignorar a situação de felicidade? Aí Krishna fala, não, tudo bem, mas é a felicidade no modo da paixão. Você quer entender a natureza real, de fato, da felicidade? Então você tem que questionar, inclusive, a felicidade. Então ele fala, a pessoa que está no modo da bondade, a felicidade que ela desfruta é a felicidade de ser virtuosa, que ela desfruta em si mesma, né? Ela está satisfeita simplesmente em poder agir de forma virtuosa. Ela não é algo que vai trazer uma felicidade para ela, não vai ficar dependendo muito dos objetos externos, das situações externas. Simplesmente para ela cultivar o Dharma, isso já dá satisfação para ela. Então ela já tem uma outra concepção de felicidade, né? Aí ele fala, o modo da paixão não, o modo da paixão é assim, né? No começo é aquele néctar, poxa, eu obtive felicidade aqui, agora está muito legal aqui, poxa, olha ali como está legal, vou ali desfrutar e etc. O resultado qual que é? É um veneno depois. Por quê? Porque vem o resultado de você se entregar a tanta felicidade gratuita, felicidade que é gratuita, que você não questionou a natureza dela, não questionou os efeitos dela, e você vai ter que lidar com isso depois. Olha ao que você teve que se expor para adquirir essa felicidade. O que você teve que comprometer. Às vezes é assim, né? A felicidade que vem de forma muito gratuita, muito rápida, você tem que comprometer alguma coisa de repente. O que você está disposto a comprometer para adquirir felicidade? Então Krishna fala, olha, felicidade no modo da bondade, você não fica comprometendo sua virtude não, você não fica comprometendo seu caráter não. Você questiona ela, você passa do crivo da sua razão. Você não tem que anular a sua razão para ter felicidade não. Ele fala, você tem que aliar essas duas coisas. É uma felicidade que é inclusive, que alimenta a sua razão. É uma felicidade de outro nível, né? Então, terminando... Na ignorância não tem felicidade, não? Tem. Não quis falar dela, não. A felicidade que a gente fala é a felicidade que é sofrimento do começo ao fim. Que é a ilusão do começo ao fim. Ela, em última análise, né? A pessoa não vai entender isso, mas ela está gerando sofrimento, está gerando karma para ela, negativo, né? Bad karma, do início ao fim. A pessoa não questiona nada.
não vê possibilidade de mudança em nada e simplesmente aceita só o que aparece assim, qualquer coisa que seja, né, para manter o status dela. Bom, então é isso que eu tinha preparado para falar mesmo. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum comentário, já começamos, né? Eu achei muito bom, assim, muito profundo, né, em vários pontos. Muitas vezes a gente pega essas qualidades e a gente vai passando por elas muito rápido, assim. Simplicidade, não querer muita opulência, não querer muita coisa, você vive simples, como se fosse só isso, né, assim. Então eu achei legal que você deu várias visões, assim, sobre o assunto. E se a gente pensar que nós somos almas, né, espirituais, somos parte de Krishna, então por natureza todos nós já somos divinos. Ou seja, a gente já tem todas essas qualidades. E o que acontece é que por perder essa simplicidade e querer essas outras coisas e a mente começar a inventar um monte de coisa, a gente vai confundindo muito a nossa natureza, vai se afastando muito da nossa natureza e vai se identificando muito com os nossos condicionamentos, né? Porque essa construção que você falou aí do ídolo, ou da projeção, do não sei o que, é uma coisa que vem desde muito cedo na nossa vida e a gente fica muito perdido, né? Toda a primeira parte da nossa vida, ela é uma construção de coisas que estão vindo de fora e depois quando a gente atinge a maturidade, hopefully, né? A ideia é você ir se encontrando, né? Você ir tirando todas essas coisas para chegar nessas qualidades, né? Então isso eu achei muito... E acaba que uma dessas essas qualidades, elas vão se entrelaçando. Eu também. E depois, quando você falou a questão do Dharma, eu fiquei pensando que, assim, no início da Bhagavad Gita, Krishna dá todos os motivos para Arjuna lutar, passando desde um Dharma que seria apresentado por uma pessoa numa visão mais rasteira, tipo, o que vão falar de você e tal, até chegar no Sarvadharmam Parityaja, né? Abandone todo o Dharma e só se rende a mim. E é interessante porque no início, quando ele usa esses motivos mais bobinhos, assim, para tentar convencer a Arjuna a lutar, e até o final, ele está falando em todos os momentos para Arjuna fazer o que está de acordo com o Dharma dele de guerreiro. Mesmo quando ele fala para Arjuna abandonar o Dharma, ele está falando para Arjuna fazer o que é o Dharma dele. O que muda é a perspectiva, né? No início ali ele fala assim, Arjuna, cumpre o seu Dharma, porque senão as pessoas vão rir de você. Olha só que coisa feia. Então assim, ele ainda não tem essa... Claro que Arjuna está fazendo o papel da alma condicionada, né? A gente sabe que Arjuna está sabendo tudo, mas assim... Ou seja, se você está num ponto em que você ainda não consegue ter essa busca tão profunda espiritual, que você ainda não consegue ter essa visão de fazer tudo para Krishna e tudo, às vezes você tem que começar de um outro nível, né? E aí você vai passando nas etapas até um momento em que você consegue entender que você não está fazendo o Dharma pelo Dharma, você está fazendo o Dharma por Krishna, né? Mas... Porque pode ser muito perigoso também quando a gente faz uma leitura de assim, tá vendo, não precisa de Dharma. Quando você ainda tá num momento que você ainda precisa um pouco ir por esse lado, porque senão é aí que vai desandar tudo de vez, né? Mas aí tem a ver com isso que você falou, né? De entender o porquê. Não é o Dharma pelo Dharma. Você entende o porquê você está fazendo isso. Que o Dharma, ele é simplesmente uma base, mas que na verdade a gente quer ir muito além disso. Mas por um longo tempo da nossa caminhada, ainda é muito importante manter isso em perspectiva, né? Porque senão a gente acha que a gente já está super puro, já pode abandonar o Dharma, porque Krishna falou para abandonar o Dharma. Então... Total. Perigoso, né? Assim. Mas nesse caso é meio ambíguo, né? Tipo assim, porque na verdade o Dharma era... Assim, não é que não era o Dharma era outro Dharma. Ele estava achando que era... Tipo assim... O Dharma de abandonar, o Dharma de renunciar. O fato é que ele estava se enganando quanto ao que era o Dharma, não é isso? Pois é. Então não é tipo bem abandonar o Dharma, né? Tipo... Era o abandonar porque ele estava considerando que havia um outro Dharma que era superior, né? Mas era um abandono também, porque para aceitar o outro ele tinha que abandonar o dele, né? É tipo aquela coisa que a gente vê que Krishna fala, olha, o mundo material é bhoga e tyaga, é desfrute e renúncia. Para você obter desfrute, você tem que renunciar, né? Então, tipo assim, eu quero aquela posição da renúncia, que para ele era confortável, ou seja, era tipo o desfrute.
Para ele obter aquele desfrute ali, na verdade ele tinha que renunciar àquela posição dele também. Não tem como você fazer uma coisa sem a outra, né? Sempre que você vai desfrutar de algo, você está renunciando de outra. Eu quero obter alguma coisa, desfrutar de alguma coisa nesse mundo, você vai ter que estar deixando de fazer outra coisa. Eu quero obter, sei lá, desenvolver meu sadhana espiritual, acordar cedo. Para isso vai ter que deixar de dormir, vai ter que deixar de desfrutar do sono, né? O mundo material sempre tem essa dualidade, né? Então, assim, era um abandono daquele Dharma, assim. Aí o Dharma que ele queria, na verdade, não era o Dharma dele, né? Era errado, né? Esse é o ponto. Não era o Dharma. Para ele, não era Dharma. Era Adharma. Por isso que Krishna fala, os sábios, eles ficam confusos em entender o que é ação e inação. Ele fala karma, akarma e vikarma, né? Ação proibida e inação, né? Então fala, olha, Arjuna, tente entender agora que eu vou te explicar isso, né? Ele fica lá vários versos explicando para Arjuna, mas ele fala, Arjuna, até os sábios se confundem. Então, tipo assim, era normal o Arjuna estar confundido. Confundido não, confuso. Era normal o Arjuna estar confuso também. Era o Dharma, mas que não era Dharma. Tranquilo então, pessoal? Tranquilíssimo. Depois que você falou, tá tranquilo. Vamos dormir bem, né? Suave. Isso é bom. Então, todas as glórias do Prabhupada.